Boa noite, meus irmãos. É um motivo muito sublime de cada um de nós termos essa oportunidade de nos reunirmos em torno da palavra do Senhor. E a oportunidade é única, porque não conhecemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui a 10 minutos, mas nós sabemos que Deus preparou esse momento para nós. E é importante nos reunirmos para ouvir a sua palavra, que é santa, que é bendita. Onde muitos não têm a oportunidade, mas Deus concede aos seus filhos a oportunidade de vir até aqui, na casa do Senhor, para ouvir e compreender a sua palavra. Abra comigo sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. A partir do versículo número 1, Mateus capítulo 5, versículo de número 1, é o Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 5, versículo 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque deles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Vamos agora para Hebreus, capítulo 3. Abra comigo lá em Hebreus, capítulo 3. No versículo 12, diz assim o texto. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participante de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Se coloque de pé aquele que pode, vamos estar orando um minutinho. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te louvo por esse momento, Senhor, pela essa oportunidade de observar a Tua palavra, de lê-la. Que o Senhor nos dê um entendimento dela nesse momento. Nos ajude, nos ilumine a nossa mente, prepara o nosso coração e perdoa, Senhor, a multidão dos nossos pecados. Abençoe, Senhor Deus, pastor Maurício Stecker e sua família também. Que não seja diferente mais uma vez que o teu servo está na cidade de Galho. Abençoe também na volta, Senhor, para a tua casa. Eu te louvo, Senhor Deus, porque o Senhor tem abençoado o teu povo. E neste momento, Senhor Deus, eu gostaria de louvá-lo por causa deste momento, Senhor, pela essa oportunidade que nós temos. Abençoe cada um. Abençoe a cidade de Oriente e aquele que não teve oportunidade de estar na tua casa. Abençoe da mesma maneira. Eu te peço, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Volta lá em capítulo 5 de Mateus. O Sermão do Monte. Jesus, quando ele se reunia com os discípulos, ele ensinava, mas também curava, ele perdoava pecados. Mas nesse momento, Jesus reúne os discípulos,
e começa a ensiná-los através de bem-aventuranças. Então ele diz no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí ele diz no versículo 4, os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Aquele que tem fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, esses verão a Deus. Os pacificadores. Os perseguidos, por causa da justiça. Jesus começa a relatar as características de um discípulo. Ele começa a falar os princípios de um salvo. Jesus começa a colocar à prova agora a fé de cada um, a genuidade da conversão. Realmente, se vocês são salvos, meus discípulos, vocês serão humildes. E o sermão da montanha coloca agora em xeque o caráter de cada discípulo. A conduta do salvo. Ele coloca à prova a salvação e a fé de cada um deles. Vai fazer um diagnóstico. Vai esquadrinhar o coração de cada um. Isso não são coisas que o homem perdido pode adquirir. Somente as pessoas salvas pela graça de Deus pode ter cada um desses requisitos. A fé genuína, a conversão genuína, a chamada da graça pode proporcionar cada um dos itens colocados por Jesus. É impossível um homem perdido no pecado ter essas características, pois ele fica inabilitado por causa do pecado. Então Jesus ele começa a expor isso para eles, a mostrar para aqueles homens que estão ali. Olha, são bem-aventurados os mansos e os humildes. O Sermão do Monte vai avaliar a cada um de nós se realmente há salvação, se ela é verdadeira, se o caráter do cristão foi moldado. Se nós colocarmos à prova a nossa vida e cada um desses itens não estiver batendo, ainda é necessário salvação, conversão genuína. Vai avaliar se a nossa salvação é verdadeira, se a nossa fé é verdadeira, genuína ou não, se o nosso cristianismo ou a nossa forma de viver está correta diante de Deus. Hebreus capítulo 3, abre de novo lá. Capítulo 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça de haver em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Um perverso coração que afasta do Deus vivo, cheio de incredulidade. Este é um conselho do autor de Hebreus. Tende cuidado, irmãos, que jamais aconteça de haver em qualquer um de vós um perverso coração.
Um coração que nos afaste de Deus. Um coração que nos aproxima das coisas do mundo, que nos aproxima dos prazeres desta vida. Um coração que despreza a palavra de Deus, despreza a casa de Deus. Por isso que Jesus ele escreve o Sermão do Monte no coração de cada um deles. Para que a cada dia seja avaliado. Será que eu sou um manso, humilde? Devemos nos pôr à prova todos os dias. Um coração perverso, maligno e cheio de incredulidade. E para isso nosso Senhor nos dá um conselho também. Quando colocamos à prova a nossa fé, quando colocamos à prova a nossa conversão, a salvação que nós temos, se todos os requisitos ele bate com esse coração, então Jesus diz no versículo 13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Se o coração é perverso, cheio de incredulidade, se um coração não mantém as características do sal, humilde, ele chora, ele é manso, como ele vai ser o sal da terra? O sal tem características de preservação contra a corrupção. Contra a corrupção do mundo. E é assim que Cristo fala, vocês são o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A salvação ela não se perde. Se o sal for insípido, se o cristão que se denomina salvo não tiver os requisitos colocados por Cristo no Sermão do Monte, ele só serve para uma coisa: ser lançado fora. Abre em 1 Pedro comigo, fazendo um favor. 1 Pedro, no capítulo 4, versículo de número 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amar-vos também vós do mesmo pensamento. Pois quando aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, e ter andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias. Já basta o tempo em que nós, no passado, andávamos segundo os conselhos dos gentios. Agora, se Cristo se entregou, sofreu, amarmos mais Ele agora. E se nos tornamos no mesmo pensamento, versículo 2, para que no tempo que vos resta, já que perdemos tanto tempo da nossa vida, ainda resta um tempo. Para que o tempo que nos resta ainda,
vivamos de acordo com os preceitos de Cristo. Volta para trás, capítulo 3 de Pedro novamente, versículo 13. Capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como um Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazei-o, todavia, com mansidão, temor, de boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Por quê? Se for da vontade de Deus, é melhor que sofreis por praticardes o bom, do que é bom, do que praticardes o que é mal. Então está aqui um salvo, sofrendo pela justiça, se santificando com mansidão, sofrendo por fazer o bem. Mas nós fazemos o quê? Sofremos porque fazemos o mal. Sofremos porque fazemos o mal. É melhor sofrer pelo que fazer o bem, mas não sofrer porque fazemos o mal. É melhor sofrer ou ter sofrência por praticar o que é bom do que praticando o que é mal. Esses princípios ensinados por Cristo no Monte das Oliveiras, Jesus ele está esclarecendo aos discípulos: se vocês realmente se converteram, se realmente vocês têm fé em mim, se realmente o reino de Deus habita em vocês, se realmente vocês têm características de um cidadão do céu, vocês serão humildes, mansos, misericordiosos, pacificadores. Porque ali, quando uma pessoa do mundo vê, vão glorificar a Deus, vai ali um servo de Deus, vai ali uma serva de Deus, vai ali um cidadão do céu, e nos comportaremos como tal. Mateus capítulo 5. Versículo de número 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? São aqueles que sabem a miséria que vivem. São aqueles que sabem que se não fosse a graça de Deus, de maneira nenhuma seria alcançado. Que o seu estilo de vida o levaria para o inferno. Esses são os humildes. São aqueles que sabem que sem Cristo a sua vida não vale nada. Não vale a pena viver. Que tudo é vão. Que graças a Deus por o amor do Pai está em Cristo. E agora ele tem a condição de ser chamado filho de Deus. Versículo de número 4. Quem são aqueles que choram? São aqueles que realmente se arrependeram do seu pecado.
realmente entenderam que a sua miséria, a sua condição, a sua ignorância, o seu fracasso como ser humano, o levaria para o inferno. Por isso é que ele chora. Por isso que ele é amargurado na alma e agradece a Deus chorando, obrigado, porque hoje eu tenho o perdão dos nossos pecados. Ele ora, obrigado, Pai, porque hoje eu tenho o perdão das minhas iniquidades, que a cada instante, segundo, eu cometo contra a tua santidade. Então ele chora, ele se amargura na alma dele, o seu coração sofre. Aí Jesus disse: esses serão consolados. Tome cuidado para que o nosso coração, meus irmãos, não se torne perverso. Não deixe perder as palavras de Cristo, tão maravilhosa para o salvo, descrevendo uma alma pecadora, descrevendo um homem que deveria ser lançado no inferno. Versículo de número 5. É os mansos. Ele não é valente. Ele não range os dentes. Pelo contrário, ele é amoroso. E como Jesus fala, se baterem em um lado, ele dá o outro. Se pedir para andar uma, vamos duas. Se pedir a capa, dá a túnica. Ele é o mais desprezado. Ele nunca paga o mal com o mal, mas sim o mal que ele recebe com o bem. Ele é pacífico naquilo que ele faz. Esse é o requisito de um salvo. Daquele que se entregou para o Evangelho, para Cristo. E os discípulos entenderam isso, quando cada um deles entregou a sua vida por causa do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo escreve: olha, o meu viver agora é Cristo, o meu morrer é lucro. Versículo de número 7. Quem são os misericordiosos? Quem são esses que têm misericórdia? São aqueles dispostos a demonstrar compaixão com eles mesmos, entregando-se a outros. Ele tem misericórdia quando ele vê uma pessoa sofrendo por causa do pecado. Para com os culpados do pecado no mundo. Quando ele vê uma alma gemendo, ele se coloca no lugar dela, assim como Cristo fazia. Jesus curava, e ele se colocava no lugar da pessoa. Então ele tinha compaixão, misericórdia. E o salmista escreve: e a sua misericórdia dura para sempre. Com aqueles que sofrem. Deus é misericordioso e os seus filhos têm que ser misericordiosos. Tem que acompanhar a vida do salvo. Essa mensagem não é pregada. O texto do Sermão da Montanha não é esclarecido, porque temem dizer que o salvo tem que ter essas características, senão ele não é salvo pela graça de Deus.
O versículo 6. Quem tem fome e sede de justiça são aqueles que querem que a justiça de Deus seja implementada primeiro na vida dele. Não na vida do outro, mas na minha. Eu tenho fome e sede de justiça, que cumpre em mim a justiça de Deus. Não na vida do outro. Que o meu pecado seja não ocultado, Senhor, mas perdoado. Deus sabe de tudo, então não tente esconder nada dele. Tenha sede de justiça para conosco mesmo. Que essa justiça seja cumprida em nós, para que haja perdão, remissão de pecados. Versículo de número 8. Os limpos de coração, pois esses verão a Deus. Singelos e honestos, reconhecendo a sua iniquidade, sem hipocrisia, sem egoísmo, se achegue no trono da graça de Deus. É assim que o salvo faz. Limpo de coração, livre do mal que assola a humanidade. Versículo de número 9. Bem-aventurado os pacificadores. Os pacificadores, meus irmãos, eles têm que exalar a paz de Cristo. Os pacificadores têm que ter a paz de Cristo em si. Porque o mundo está perdido. O mundo está em caos. Procuram-se paz. Dão prêmios para homens que buscam a paz. As nações imploram por paz. Medicamentos são criados para dar paz. Mas Cristo é a paz que o cristão verdadeiro, o salvo, precisa. O salvo, ele tem que ter a paz de Cristo. Tem que ser um pacificador. Tende cuidado, meus irmãos, para que não haja um coração perverso, cruel e incrédulo para se distanciar do Deus vivo. Versículo de número 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do reino, por causa da palavra. Mas só pode ser perseguido por causa do reino aquele que é realmente humilde, que chora, que é manso, que tem fome e sede de justiça para ser cumprida nele, que ele é misericordioso, que ele é limpo de coração, que ele é pacificador, um homem de paz. E aí sim, o mundo vai odiar. Então vós sois o sal da terra. Esse é o ingrediente. Os ingredientes do sal. Os ingredientes do salvo. Mas se o sal não tiver os ingredientes necessários,
não vai conservar, não vai impedir que a corrupção aconteça. Cada um de nós, como sal da terra, tem que cultivar cada uma dessas características, dia após dia. Versículo de número 14. Por que eu tenho que fazer isso? Porque vós sois a luz do mundo. A luz. O mundo está em trevas. As pessoas estão desesperadas. Todos aqueles que não são servos de Cristo verdadeiramente vão se sujar mais. Vão se contaminar mais. As mentiras vão ser profanadas todos os dias. Mas vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. A luz, o luzeiro, nós somos a luz do mundo. Como atuar no mundo? Abra sua Bíblia comigo. Eu vou ler um texto rapidinho. Abra lá em Tiago, capítulo 3. Rapidão. Tiago, capítulo 3. Versículo de número 13. Aqui é uma questão de consciência, de inteligência. Quem entre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Então mostrem mansidão de sabedoria. Mediante, continuou, proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos gloriei nisso. Nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Então quem entre vós é sábio? Quem entre nós? É com mansidão e com sabedoria. Só pode cumprir com esta palavra aquele que apresentar as características de um cidadão do céu. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne, e nem antes conhecemos Cristo segundo a carne, mas já agora conhecemos segundo deste modo. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Se não era humilde, agora como salvo é. Se ele não chorava pelas suas mazelas, as suas misérias, as suas tragédias, a sua fraqueza, a sua inutilidade, agora ele chora, pois é nova criatura. Se ele não era manso, agora ele é.
Se ele não tinha fome e sede de justiça, agora ele tem. Se ele não tinha misericórdia, era um homem ruim, uma pessoa desprezível, agora ele tem. Ele não era limpo de coração, mas agora a graça concedeu esse privilégio. Agora ele é um pacificador. Ele apresenta paz. E onde há contenda, ele chega e coloca paz. Ele divide pouco, mas ele divide muito com o que tem. E quando ele for perseguido por causa do Evangelho, dessas características de um homem e uma mulher salva pela graça de Deus, versículo de número 11. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Aí você tem que se regozijar. É só nesse momento. A gente não vai se regozijar e se exaltar quando a gente é humilde. Quando ele chora. Quando ele está manso, de paz. Quando ele tem misericórdia. Ele não vai se exaltar porque ele é limpo de coração. Mas ele vai se exaltar quando ele for perseguido. E os apóstolos voltaram contentes porque acharam muito. Tremendo. E ficaram muito alegres porque eles foram perseguidos, injuriados, por causa de Cristo. Aí Jesus fala assim, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. São vós que têm essas características. Atas no teu coração. Crava na sua mente que vós sois o sal da terra. Os que carregam essas características. Ora, o sal vier a ser insípido, como restaurará o sabor? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mas vós sois a luz do mundo. É uma expressão. Vós. Que apontava para os discípulos e dizia, vocês são a luz do mundo. Anticorrupção. Com os ingredientes do salvo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma cadeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador, e alumia toda a casa. Que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Quais obras? Obras de salvação, obras de arrependimento, obras de misericórdia, obras de justiça. Quando vocês forem perseguidos, são obras do reino. E a pessoa, quando olhar para você e para mim ali, ele tem que olhar e ver um cidadão do céu. É uma pessoa que não é deste mundo. Ele está de passagem. O seu coração não está mais nas coisas dessa vida. Não tem muita importância agora. Vamos viver o restante da nossa vida, como diz o texto anterior que nós lemos. Porque já basta o que nós fizemos. Chega. Agora vamos realizar boas obras. Para que quando os perdidos olharem para nós, eles vão glorificar a Deus, a qual nós servimos. Para encerrar, Hebreus capítulo 3 novamente.
Agora eu vou ler o versículo 7 até o número 15 de Hebreus, no capítulo 3. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se não ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi nas provações no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erraram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Versículo de número 12. Tende, pois, cuidado, irmãos. Cuidado que jamais aconteça de haver em qualquer um de nós um coração perverso, maligno, que despreza a palavra de Deus, que despreza as obras que o Pai faz, a obra da cruz do Calvário, que menospreza o reino de Deus. Um coração de incredulidade, porque um coração incrédulo ele nos afasta de Deus. Versículo de número 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Durante o tempo que se chama hoje, agora, neste momento, porque não sabemos o que vai acontecer daqui por diante. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a graça de Deus, ela alcança o pecador, transforma a vida dele, e cada requisito do monte e do sermão do monte vai fazer parte da vida dele por toda a eternidade. É do tempo que chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participante de Cristo. Aí ele coloca uma indagação: se de fato guardamos firme esta promessa. Então faça uma avaliação no Sermão do Monte, que vai nos colocar à prova diante de um Deus eterno. Se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde um princípio tivemos. Amém, meus irmãos? A salvação de Cristo é eterna. Se o sal não tiver sabor, não tiver os ingredientes necessários, se o sal não for insípido, se ele for insípido, ele não conserva. Então, as características do salvo, cada um de nós, cultive isso no teu coração.